Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma aula. Glória a Deus. Aqueles que semana passada, não estiveram conosco, nós temos todas as nossas reuniões aqui gravadas no YouTube. Então, se você perdeu a aula semana passada, dá uma passadinha no nosso YouTube lá e você vai conseguir recuperar então todas as aulas. Glória a Deus. Irmãos, semana passada então nós falamos um pouco aí sobre a parte em que Jesus, né? Nós estamos falando toda dessa trajetória de Jesus desde o seu nascimento, desde quando foi profetizado, né, o seu nascimento. E a última aula nós falamos então sobre o tempo em que Jesus esteve no deserto, né, e aquele confronto que ele teve com o Satanás, né, através daquele debate através das Escrituras. E nós encerramos semana passada com um texto lá em Tiago que dizia assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Deixa eu até pegar aqui a referência, Tiago 4:7, a referência. E deixei para essa semana, então, para nós falar, eu quero voltar ali um pouquinho para falar sobre João, o João o Batista, não o discípulo, o João o Batista. Sobre o que aconteceu no ministério, né, que iniciou com ele, e o que aconteceu ali com ele, né, que no meio do caminho ele acabou se perdendo. E hoje eu quero passar um pouquinho sobre essa história. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só faz um joinha aí para ver se está aparecendo. Glória a Deus. Então aqui João o Batista, né, como diz nas Escrituras, a voz do que clama no deserto. Até deixei aqui, eu não trouxe os textos aqui, né, mas eu deixei aqui a referência, que são essas duas, você pode anotar e também pode grifar na sua Bíblia, tá? Em Isaías 40, versículo 3, e também em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Ele vai estar falando aqui também sobre João Batista, ele vai estar anunciando. É legal ver isso porque, assim como Jesus foi anunciado a sua vinda, né, o seu nascimento, João Batista, da mesma forma, também foi anunciado. Né? Foi anunciado justamente também por Isaías e por Malaquias, que ele viria para preparar o caminho, então, para o nosso Senhor. Ele vinha anunciar e vinha preparar esse caminho. Então é muito bacana de ver também que João Batista, tanto João Batista quanto o Senhor foram anunciados. E vendo estudando um pouquinho, né, sobre essa questão de João Batista e Jesus, e vendo muitas coisas parecidas, hoje o que eu quero trazer aqui é justamente sobre o ministério dos dois. Na verdade, não ser um ministério duplo, mas ter um ministério só. Eu, né, quero deixar isso aqui já de início para que vocês observem, né, em toda essa aula, observar que, na verdade, os dois, o correto seria os dois estar no mesmo ministério. Tá? Então, desde da anunciação dos dois, foi feito da mesma forma, foi profetizado, tanto um quanto o outro. Então, a gente começa a ver que até mesmo antes dos dois nascerem, a gente já observa que era para ser um ministério só, que era para os dois andar juntos, que os dois fariam parte do mesmo propósito. Claro que cada um, né, com os seus deveres, com o seu trabalho, com os seus afazeres e com o seu propósito, é claro. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso. O próximo texto que a gente vai ler, vou pedir aqui para a Fábio ler, vou colocar aqui na tela. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí, marcar, João 1, 29. João 1, 29. João, capítulo 1, versículo 29, diz: No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. Eu o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele.
Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. No Olha, dia só um seguinte, pouquinho. Até aqui por enquanto. Então, a gente começa a ver aqui, né, nós sabemos da história de João, né? A mãe de João, Isabel, nós vimos, né, nos estudos anteriores, que ela e Maria eram primas. Então, João e Jesus eram parentes. E eles tinham uma diferença aí de 6 meses de idade, mais ou menos, tá? Aproximadamente. E aqui a gente viu, então, que João, ele reconheceu que a tarefa dele era vir, então, batizando para encontrar o Cristo. E ele assim o fez e reconheceu. A Bíblia aqui diz que ele testificou disso. Ele testemunhou disso. Então, nós temos a certeza que ele concordou. Pode seguir lendo. no dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Então, Jesus virou-se e, vendo que o seguia, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele lhes disse: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos dois Que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Amém? Então, olha, esse texto aqui ele nos dá bastante informação, né, claras a respeito de João. Né? Primeiro que nós sabíamos qual era o papel de João, que era para ele vir aqui, então, batizando até que ele encontrasse o Cristo. E assim ele fez e encontrou Jesus, encontrou o Cristo, né, que era sobre o primo dele. E aqui também ele nos deu uma informação muito importante, e também é em relação aos 2 discípulos. Observe que se você for ler em outros textos, a Bíblia vai falar quando Jesus chama os seus discípulos que tinham 2 que estavam pescando, que era então o André e Pedro. Só que eles não falam que André já estava de olho no ministério, já estava de olho naquilo que estava acontecendo. Eu não sei se você observou, mas esse André que estava lá com João, o Batista, é o mesmo que depois se tornou discípulo de Jesus. Ou seja, ele não estava assim desavisado do que estava se passando na cidade. Ele já estava alerta ao que João estava fazendo. E outra coisa importante, João recebeu um encargo e cumpriu. Reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque ele viu o Espírito descer sobre ele e permanecer. Aí, quando no outro dia ele vê Jesus vindo e fala para os seus discípulos, os seus discípulos seguiram Jesus, mas depois nós vamos ver que ele mesmo não seguiu. E aí a gente tem que pensar o que aconteceu com o João nessa situação, por que ele não seguiu? Será que de repente ele ficou com alguma inveja, porque era o primo, era aquela pessoa que estava próximo? Né? Será que gerou alguma coisa no coração dele que ele acabou não seguindo? E outra coisa que também confirma algo que nós já estudamos nas aulas passadas, que é sobre os talmidim. Não sei se vocês se lembram, que nós falamos que após os 14 anos, aqueles que eram selecionados, que eram aprovados, muitos iam morar com o seu rabino. Por isso que aqui você vê os discípulos então perguntando: aonde o senhor mora? Justamente para ir morar com ele, para andar com ele, para caminhar com Jesus. Por isso que chamam ele de rabi, ou mestre. Então aqui a gente agora começa a ver muitas coisas se encaixando. Vamos ver a próxima aqui. João 3:22. João 3:22. João 3:22 ele vai dizer assim:
Após estas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, Ó, porque havia ali... observe esse detalhe aqui, já nesse início. Quando nós falamos que, quando foi profetizado sobre os dois, você observa que é como se fosse um ministério, que os dois iam para um mesmo propósito. Só que aqui, a gente leu agora no texto anterior, que os discípulos de João seguiram Jesus, mas não fala que João seguiu. E aqui testifica, porque aqui já nesse início mostra que Jesus estava com seus discípulos em uma outra localidade, batizando, e João também, da mesma forma, batizando, só que em outro local. Pode seguir ali. Versículo 24, acho que era. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos, que sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Só até aqui, por enquanto. Ok. Vamos ver aqui. Outros detalhes nesse texto aqui que começa a abrir um pouco mais a nossa mente. Você observa aqui que no versículo 24 ele já começa a dizer assim, porque João não tinha sido lançado na prisão. E quando eu estava lendo esses textos aqui, o Senhor me trouxe algo muito importante. É justamente essa divisão de ministério, ou seja, não fazer as coisas junto com Cristo, junto com o Messias, estar fora do propósito, certamente vai te colocar numa prisão. Certamente, você não andar com o Senhor, não estar no propósito junto com Ele, vai te colocar numa prisão, que foi o que aconteceu com o João, que nós vamos ver mais à frente aqui. Outra coisa, aqui, essa questão aqui de que teve um debate aqui, né, entre os discípulos e os judeus, que o homem que Jesus que andava que estava com João, que ele tinha testificado, que andava com ele lá do outro lado do rio, agora está em outro local batizando. E o pessoal está indo lá com ele. Ou seja, como é que é, João? Você testificou, ele está cumprindo com um chamado dele e o povo está indo lá com ele. O que você está fazendo ainda batizando? O que aconteceu? Será que teu ministério realmente é um ministério verdadeiro? Foi por isso que João aqui ele teve que dar essa resposta. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas, que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Está dizendo assim, só um pouquinho, não duvidem do que eu fui chamado. O problema aqui não era nem a questão de João estar batizando, e nós vamos entender isso. Porque até em outras ocasiões a gente até foi ministrado uma vez sobre isso, que João aqui não deveria continuar batizando. E na verdade não, a questão aqui, o problema não foi João continuar batizando. O problema foi ele continuar batizando num ministério paralelo de Jesus, separado de Jesus. Esse foi o problema. Porque se você observar, quer ver, ó, eu não trouxe aqui, mas eu quero que vocês anotem ou abram na Bíblia de vocês. O capítulo 4, aí de João mesmo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, embora Jesus mesmo não tenha batizado, mas seus discípulos. Então, o que acontece? Os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com João, deixaram João e foram seguir Jesus. Eles estavam batizando, então, em outra localidade, com Jesus. E observe que, quanto a isso, não teve problema algum. Então, o problema não foi batizar. A questão foi batizar num ministério paralelo, fora da companhia de Jesus, que foi isso que João estava fazendo.
por isso que deu toda essa questão depois de ele ser lançado. Foi criada uma situação para João ser lançado na prisão, porque ele saiu fora do propósito dele. Por isso que ele começou a ter que dar aqui explicação para os discípulos dele. Não, só um pouquinho, eu tenho um chamado, e realmente ele tinha um chamado. O problema é que ele desviou o chamado dele, que era para estar junto. Isso aqui, gente, é tão tremendo. Eu cheguei nessa conclusão porque de ele caminhar junto com Jesus, porque observa, por que que hoje você batiza nas águas? Qual é o significado desse batismo nas águas? Quando você submerge, quando você entra nas águas, você está morrendo para o pecado. E quando você sai das águas, agora você vive para Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Então, quem ressuscitou para Cristo vive para Ele. Então, olha como isso é tão forte, tão forte. O que Jesus mais para frente vai ministrar? A ceia. E olha como que seria o trabalho da dupla. João Batista batizava, tirava da água e o Senhor ministrava a ceia. Batizava, ceiava. E depois da ressuscitação de Cristo, ele ministrava o Espírito Santo. Esse era o padrão. Tanto é que, se você observar, os discípulos aqui, ainda mesmo no capítulo 4, versículo 2, os discípulos aqui estavam batizando. O que eles estavam fazendo? O trabalho de João. João, que era encarregado, que era digamos assim, o coordenador dessa parte ministerial de batismo, era ele. Esse era o trabalho dele. Então, por isso que deu essa confusão, ele deu uma perdida. Então, não importa, irmãos, você pode estar cumprindo com o seu chamado, mas se o seu chamado estiver fora, longe de Cristo, vai dar problema. Você pode ter um chamado legítimo, você pode estar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, mas se você não estiver fazendo junto dele, na caminhada com ele, vai dar problema, assim como João. Então, a gente consegue observar aqui que o problema não foi ele batizar, mas foi ele fazer fora do Senhor. Vamos avançar aqui, então. Versículo 29. Esse versículo 29 aqui, ele tem uma outra questão que fala sobre algo eterno, que aponta para o reino. E por isso que nós estamos vindo agora numa série de mensagens falando sobre a noiva de Cristo, sobre a igreja ser a noiva. Nós saímos somente daquela questão de paternidade, de falar como ser só filhos, mas agora nós também sermos a noiva de Cristo. E aqui a gente vai estar mostrando um pouquinho sobre isso também. Versículo 29. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Olha que forte isso aqui. O que João está querendo dizer aqui? O que ele anunciou? O que ele sentenciou sobre ele mesmo? Ele disse assim: eu me contento em ser só o amigo do noivo. Eu não quero ser a noiva. Eu me contento em ser o amigo. Foi isso que ele disse. O amigo do noivo está presente e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ou seja, eu me alegro em só ouvir o noivo, em ser o seu amigo. Só que isso aqui, mais para frente, em relação ao reino, vai criar um problema para João. Vamos avançar aqui. Agora, eu vou tratar um pouquinho, que depois, mais para frente, eu vou estar falando aí sobre o que aconteceu com o João aqui. Mateus 14:3. Vamos ver aqui a causa que foi gerada para que João fosse lançado na prisão. Irmãos, Jesus ele só deu início no seu ministério depois que João foi preso. Ou seja, porque ele estava fazendo um ministério à parte. E a Bíblia é clara, um reino dividido não subsiste. Então, mais uma vez, a gente vê que, na verdade, era para João estar junto com Jesus. Né? E aqui a gente vê o quê? Que era como se você estivesse dividindo o próprio reino do Senhor. E não era para ver essa divisão.
né? Então a gente consegue observar isso. E aí foi criada essa situação aqui para que então João fosse tirado de cena, infelizmente. Mas foi o que aconteceu. Mateus 14:3, por favor. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isto, prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento. E dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. Então aqui se criou essa situação e infelizmente, né, João ele acabou sendo tirado de cena porque ele estava fazendo esse ministério paralelo. Então o Senhor ele criou essa situação para que João então fosse impedido de continuar a dividir essa questão do reino do Senhor, reino de Deus. Eu quero tratar agora de um outro texto que eu creio, né, que ele vai mostrar cada vez mais que João deveria estar com Jesus. Esse texto que eu vou trazer está lá em Mateus 21. Se você lê nos outros evangelhos, essa passagem, que é aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se você lê nos outros evangelhos, você vai ver que vai estar falando sobre ele entrar num jumentinho. Só que, em específico, em Mateus, ele vai dar um detalhe um pouquinho maior sobre essa entrada aqui. Ele vai dizer assim, Mateus 21, versículo 1. E quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos. Irmãos, eu até procurei para ver se a Bíblia falava quem eram esses 2 discípulos. Tá? A Bíblia não fala, não relata, não tem aqui, nem nos estudos ele não diz. Mas eu creio, até pelo que a gente vai ler depois, que esses 2 discípulos eram aqueles mesmos dois que saíram de João e vieram seguir Jesus. Só que não diz. Então é algo que eu creio no meu coração. É uma suposição que eu estou fazendo. Mas as escrituras não dizem, infelizmente. Versículo 2: dizendo-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis, olha só, nos outros textos vai estar falando sobre o jumentinho, mas olha o que diz nesse texto de Mateus. Encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Então não era só um, eram 2. Olha o que ele diz aqui, ó, soltando-os, trazei-os para mim. Está falando dos 2. Versículo 3. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei, o Senhor necessita deles e logo o enviará. Irmãos, essa questão aqui deles dar essa resposta se alguém perguntasse, isso aqui era uma prática comum na época, tá? Quando os senhores ou os rabinos precisavam de algum animal, eles pegavam e avisavam, olha, depois a gente devolve. Então era uma prática normal. Por isso que ele instruiu os seus discípulos a fazer dessa forma. Tudo isso foi feito, versículo 4, tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, isso aqui eu achei poderoso, e eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e eles colocaram o colocaram em si. Então, irmãos, a Bíblia aqui ela não deixa clara, mas eu creio, tá, que João aqui era para ter entrado junto com Jesus em Jerusalém. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Quando foi profetizado
a vinda deles foi profetizado sobre João Batista, que seria a voz do que clama no deserto. Para quê? Para preparar o caminho para o Senhor. Ele vinha anunciar a vinda do Senhor. Depois foi profetizado sobre Jesus. Aí vieram os dois. Começou João Batista batizando e depois veio Jesus, certo? Aqui era para João ter continuado, então, batizando junto com Jesus para dar início no seu ministério. Quando você lê aqui, ó, o que foi profetizado, no versículo 5, eis que o teu rei vem a ti, toda a entrada de um rei sempre é anunciada. É ou não é? A gente sempre vê, quando um rei vai chegar em algum local, sempre alguém anuncia a entrada do rei. E quem deveria fazer a anunciação desse rei? Então, por isso que eu penso, lendo, pensando, conjecturando, eu acredito que João deveria estar junto para anunciar o Senhor. Por isso que ele, lá antes, ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, ele sempre dizia. Então, eu creio que aqui também era para ele estar junto com o Senhor. Mas por conta daquilo que nós acabamos de ler, ele acabou que não deu essa continuidade, né? Então, eu vejo que através desses textos aqui, ele mostra, traz uma clareza, né? Mesmo que ele não esteja escrito explícito, mas ele mostra que, na verdade, João era para estar com o Senhor aqui nessa entrada, dando continuidade aqui, então, no ministério dos dois, que era para os dois seguirem juntos. Vamos seguir lendo aqui, e eu acabei escrevendo algumas coisas aqui. Enquanto eu estava escrevendo, eu disse: vou escrever já direto aqui nesse post, que daí eu já passo para todos os irmãos aqui ler. E eu quis trazer aqui João representando a noiva, porque hoje nós temos que cuidar como noiva para não se comportar como João, né? Então, eu vou ler aqui, ó, o que eu deixei escrito. Eu coloquei assim, ó: João representa a noiva, que anuncia o noivo, como ele fez. Porém, como nos dias de hoje, muitos anunciam a vinda do noivo, mas esses mesmos não o seguem, têm seus ministérios separados. Então, hoje, muitos realmente anunciam: Jesus vai vir, Jesus vai voltar. Mas muitos anunciam a vinda do noivo, mas esses mesmos que anunciam, às vezes, não seguem, não obedecem, não cumprem com seus princípios, não ouve o que o noivo está falando, ou quando tem o seu chamado, querem fazer separado do noivo. E aí, aqui embaixo, continua ele, ó: Cristo é o cabeça. Nós já sabemos, né? Cristo é o cabeça. João, representando a noiva e não seguindo, foi até profético: ele perde a sua cabeça. Ou seja, a noiva que não segue o noivo perde Cristo. Irmãos, entendam. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui de salvação. Quando nós falamos de noiva, de casamento, das bodas, isso está se referindo ao reino. Então aqui não tem nada a ver com salvação. Não estou falando sobre perder a salvação. Estão apontando para o reino de Deus, o reino de Cristo. Então a noiva que não segue o noivo, a noiva que não está junto no ministério, vai perder o quê? Perde a cabeça, perde a sua cobertura, perde a sua proteção, a provisão, tudo que o noivo dá. Amém? Então João se contenta em ser o amigo do noivo, em João 3:29, né, que foi o que nós lemos. E agora eu quero ler aqui em Mateus 22, que eu deixei a referência embaixo aqui, ó, Mateus 22, 1. E aqui nós vamos ver agora o que aconteceu em relação ao reino, né? Que esse texto ele vai estar tratando do reino. Então, por isso que aqui fica bem claro que, quando eu falei aqui em relação a perder o Cristo, não se fala em relação à salvação. Vamos lá, então, para Mateus 22. Vamos ler esse texto aqui para a gente ver. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 1, a partir do 1. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mas, mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas.
Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e outros tomaram os seus servos e maltrataram e mataram. Mas ouvindo disto, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então ele disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como bons. Quem são esses aí, será? Esses maus e bons. Glória a Deus por isso, né? E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestes de casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então, observe aqui. Vocês entenderam esse amigo? Esse amigo era João, que se contentou em ser amigo do noivo. Só que, irmãos, nas bodas, nas núpcias, amigo não vai, né? É só o casal, só o noivo e a noiva, só aqueles que estão íntimos. Para você estar nas bodas, você tem que estar com umas vestes de bodas, vestes de casamento. Então, aqui, quando João declarou lá que ele se contentava em ser amigo do noivo, ele mesmo declarou aqui algo contra ele, que prejudicou ele estar aqui. Por isso que hoje nós vemos falando tanto sobre nós não sermos mais só questão de filhos, mas de noiva, nos preparar como noiva, justamente por causa disso. Quando o Senhor vir para as bodas, nós vamos ter que estar vestidos de acordo, com vestes nupciais. A igreja, ela é representada como a noiva. E se Cristo vem buscar a igreja, ele vem buscar ela vestida de noiva, não de amigo. Então isso aqui fala do reino. João não vai fazer parte do reino milenar, os 1000 anos em que em que Cristo vai governar. Amém? Versículo 13. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, irmãos, aqui João, né, o fim dele aqui, né, até esse período, foi um pouquinho complicado. Ele iniciou bem, iniciou o seu chamado, teve o seu chamado do Senhor, mas ele se perdeu nessa questão de se separar do noivo e não querer ser o noivo. E aí a gente vê que lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, o rei acabou retirando ele das bodas por conta de não estar vestido as roupas nupciais, as roupas de casamento. Amém? Então, até aqui a gente conseguiu ver então o final, né, até aqui de João, o que aconteceu com ele, né, o que era para ele ter seguido, que era para ele estar junto com Jesus, mas infelizmente ele se separou. Aí depois disso nós vemos, né, semana passada, sobre Jesus então no deserto. E aí depois disso, depois que ele saiu do deserto, então Jesus escolheu seus discípulos. A gente já viu que 2 discípulos que estavam com João seguiram Jesus. Um deles era André, o outro não é citado o nome, mas um era André. Aqui então Mateus 10 do versículo 2 ao 4, ele vai estar falando aqui os discípulos então que foram chamados. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro era Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Então, esses aqui eram os discípulos então que foram chamados, né, pelo Senhor.
E depois de escolher, então, os seus discípulos, Jesus começa, então, um novo desafio, que era ensiná-los através da renovação, né, das vossas mentes, das mentes deles, né, alcançar as ovelhas perdidas de Israel, ter cuidado com aqueles que o perseguiam para matar antes do tempo, anunciar o reino e tantas outras coisas. Então, a gente vê que depois dessas coisas, Jesus começou aí com essa nova fase, que não era algo fácil. Transformar a mente daqueles homens, né? Fazer com que eles vissem, então, agora, não só as coisas terrenas, mas tentar apresentar para eles algo celestial, mostrar para eles coisas do reino, coisas do espírito. Então, eles tinham que fazer uma transformação na mente desses discípulos, né? Então, foi uma longa caminhada. Durante esse caminho também o Senhor tinha que se cuidar, né, com os homens que o perseguiam, e enquanto ele fazia isso também ele ia anunciando o reino. Logo depois que ele escolhe os seus discípulos, teve alguns pontos, eu até tinha falado aqui que eu queria entrar, que em João ele vai estar falando sobre um casamento, né? Já que nós vemos falando ali sobre a história de João em relação a esse casamento, eu quero falar justamente aí sobre o casamento que ocorreu em João 2, que foi onde relata, né, seu primeiro milagre. E se você olhar nos outros evangelhos, né, em outras passagens, você vai observar que depois que ele escolheu os seus discípulos, em Mateus, por exemplo, ele vai falar sobre o sermão da montanha. Desde o capítulo 5 de Mateus até ali o capítulo 8, se não me engano, que ele desce então da montanha. E algo que me chamou muito a atenção, só abrir um parênteses aqui, que me chamou muito a atenção nesse sermão da montanha, e até a gente já ministrou aqui, falou um pouco sobre isso, que no capítulo 8, logo depois que ele desce do sermão da montanha, e acredito que é algo também que merece uma atenção, nós precisamos ler isso ali com muita atenção, que fala sobre as bem-aventuranças. Logo depois que ele desce, ali no capítulo 8, um leproso. Um leproso veio no meio da multidão e veio até ele. E se você estudar um pouquinho sobre os leprosos, vão reparar que eles não podiam estar no meio da multidão. Eles teriam que viver num local separado. Mas esse leproso, ele veio com ousadia e se chegou ao Senhor. Né? E eu até creio, irmãos, porque eu creio que ele deve ter ouvido as coisas que Jesus tinha ministrado, o que ele tinha ensinado. Porque ele veio com tanta intrepidez, com tanta vontade, com tanta fé, e Jesus o curou ali naquele momento, tá? Mas vamos voltar, eu achei tremenda essa passagem porque isso fala muito até a nosso respeito, né? Sobre nós entrarmos com essa certeza no meio de tantas pessoas, nós irmos com certeza que o Senhor pode fazer tudo que nós necessitamos. Amém? Vamos lá então. Casamento. João 2. Pode ler para nós aí, meu bem, por favor? Posso sim. Só um pouquinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim,
Em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, como eu falei, né, eu quero entrar em alguns... o ministério de Jesus, tudo que ele fez é muita coisa, é amplo. Mas algumas coisas aqui no decorrer eu quero detalhar, porque são coisas que nós precisamos ter uma atenção especial. Como o Senhor ele vai dando sinais, como ele vai apontando coisas espirituais. Observem aqui no versículo 6 desse texto que ele diz assim: estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para o quê? Para a purificação. O que era essa purificação? Onde eles lavavam as mãos, onde eles se limpavam. Cada vez que eles chegavam, eles iam ali e se limpavam. Só que o que acontece? Ele usou essas mesmas talhas para fazer o vinho. Só que o vinho ele não era feito em talhas. Ele era posto em odres ou em jarras de barro. Mas olha que tremendo o que há por trás desse texto. Porque aqui, quando eles chegavam na festa e se purificavam as mãos, né, o seu exterior, era justamente isso. Purificava somente o corpo, as partes externas. O que era? De fora. Purificava só o externo. Quando ele faz o vinho nessas talhas, aonde que você vai ingerir, o que ele está sinalizando? Que a purificação agora vai começar por dentro. Então ele começa a apontar que agora vai haver uma transformação, uma limpeza. Através do quê? O que representa o vinho? O sangue, a aliança com ele. Quem faz aliança com ele começa a ser purificado, limpado, transformado. Começa por dentro. E aqui outra coisa também que me chamou muito a atenção é que quando ele leva então ao mestre Sala, o mestre Sala não vê de onde vem. Por quê? Talvez se ele visse de onde tinha vindo, ele não beberia. Ele ia dizer assim, não, mas como é que você fez esse vinho no lugar onde é para lavar as mãos? E aí, quando eu li isso aqui, o Senhor me chamou muito a atenção para isso, que às vezes, se a gente olhar de onde vem o alimento do Senhor, a gente não come, a gente não bebe. Porque a gente vai olhar assim, tá vindo desse aí? Ah, não. Aí não pode vir coisa boa. É que nem o profeta quando estava no rio lá e sendo alimentado por corvos. A gente olha para o corvo, mas não olha para quem mandou o alimento, que era o Senhor. Aqui é a mesma coisa. Se eles olhassem e vissem de onde ia vir o vinho, eles iam olhar para a talha e não para Jesus. Então, esse texto aqui, quando eu li, não, eu vou trazer ele, porque eu achei que ele tem muitos detalhes que apontam muito para agora, para esse, digamos assim, essa transformação, essa mudança de rota, essa conversão, a transformação da mente do povo. Por isso que eles falam, eles julgam lá os discípulos. Ah, mas os seus discípulos, eles não lavam as mãos para comer? E aí ele tem que dizer, não, mas o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, aqui ele começa a lançar algumas chaves e começa a fazer o quê? Transformação de mente. Começa a mudar. E aqui ele aponta justamente para isso. Esse vinho agora, e veja, outra coisa que eu acho grandioso, que o mestre Sala aqui, ele diz, todos sempre dão o melhor primeiro, e você guardou agora o melhor por último. O que ele está dizendo? Que o vinho anterior, feito no local correto, não é tão bom quanto esse. Ou seja, a purificação de Jesus que começa por dentro é muito melhor do que aquela que você quer lavar só por fora. Então esse texto, olha, por isso que esse casamento aqui, ele nos traz várias chaves. Jesus já tentando cortar a questão de maternidade, cortar o umbigo ali com a mãe, ele já chama de mulher e não de mãe. Que tenho eu contigo, mulher, não é chegar da minha hora. Então, várias coisas ele começa aí a transformar. São textos, assim,
que a cabeça vai a mil. É por isso que eu quis trazer esse texto aqui para nós, para a gente refletir. Acredito que até o pessoal do Techuvá está lendo João, já vai começar a ler essas passagens com um pouquinho mais de atenção nesses detalhezinhos aqui. Amém? Eu vou trazer aqui um outro detalhe rápido, tá quase encerrando aqui nosso tempo, mas eu quero trazer aqui um outro detalhe que segue agora também desse texto aqui em diante, que é no versículo 12. Ele vai estar falando aqui de uma outra situação, para nós encerrarmos, e às vezes a gente não fica bem entendido, né, o contexto da época, mas eu quero trazer aqui para vocês. Então, o mesmo texto aqui, só que versículo seguinte. Então, João 2, versículo 12, vai dizer assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. E estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito um chicote e pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então, esse texto aqui é um texto muito forte. Nós falamos aqui nas aulas anteriores sobre a questão do comércio, que foi o que causou a queda de Lúcifer. Na multidão do teu comércio, se encheu o coração dele e onde ele se perdeu. Então, essa questão de comércio é muito complicado. Nós temos que ter uma cautela em relação à igreja. Nós temos que cuidar com esse comércio dentro da igreja. Outra coisa, como é que funcionava? Por que eles faziam? Então, que havia esses cambistas no templo. Naquela ocasião, muitos iam uma vez por ano a Jerusalém, então, para oferecer o seu sacrifício. Nós sabemos, então, aqui, não sei se todos sabem, mas os sacrifícios, os animais que eram entregues para sacrifício, eles tinham que ser perfeitos. Eles não poderiam ter manchas, não poderiam ter nada de defeito. Eles teriam que estar 100%, qualquer animal que fosse entregue. Só que acontece, a maioria das pessoas, às vezes, moravam muito distante, tinham que viajar longas distâncias para até chegar no templo. E aí o que acontece? Imagina você, normalmente quando você ia entregar lá um bezerro, um animal era de 1 ano. Então imagine você cuida de um animal por 1 ano, aí quando você vai subir a Jerusalém para entregar essa oferta, no meio do caminho um animal se machuca. O animal tropeça ou às vezes se enrosca em algum lugar e causa um defeito no animal. Como que você vai levar essa oferta? Não teria como. Então, por que havia esses cambistas aqui na porta do templo? Esses cambistas, o que eles faziam? Eles, então, cuidavam de animais, faziam a criação de animais no seu estado perfeito e eles deixavam lá na porta do templo. Para quê? Para aqueles que viessem de longe, o que eles faziam? Eles traziam, então, dinheiro, compravam os animais para oferecer. Até aí, tudo bem. Era algo até, digamos assim, lícito. Mas o que esses cambistas começaram a fazer? Muitos começaram a colocar um preço acima do que realmente valia. Muitos, às vezes, o que eles faziam? Porque eles chegavam lá, as pessoas chegavam de viagem, eles pegavam um animal para avaliar, para ver se podia ser entregue. Aí, muitas vezes, avaliavam o animal estava bom, mas eles falavam que não estava, compravam o animal como se não tivesse bom, por um preço mais baixo, e vendiam deles. E aquele animal, eles faziam o quê? Colocavam lá para o cercado para revender. Então, era contra isso que Jesus estava contra. Era contra esse tipo de comércio que Jesus não concordava. Eles estavam superfaturando, estavam colocando algo a mais, além daquilo que realmente era. Se eles tivessem feito da maneira correta, vendendo pelo que era justo, avaliando os animais da forma correta, não teria problema. Mas como eles estavam fazendo aquele comércio ilícito, ele chegou lá quebrando tudo. Então foi por isso que ele chegou lá e
descer o chicote em todo mundo, porque era algo ilícito. E o Senhor ele não vai concordar com coisas ilícitas, né? Vocês sabem da passagem lá dos Gadarenos, onde que ele chegou lá e tinha porcos, né? E aquela região teve um prejuízo imenso. Por quê? Coisa ilícita. Não se pode ter criação de porco em Jerusalém, Israel. Então, esse comércio, por isso que, né, muitos dentro das igrejas se perdem com esse tipo de comércio. Por quê? E por que Jesus não fica feliz, não se agrada com esse tipo de coisa? Porque essa questão de comercializar coisas em relação à fé é o coração de Lúcifer, de dar um jeitinho. E o Senhor, ele, tudo quanto é coisa, tudo quanto é gerado, que vem do coração de Lúcifer, ele combate. Tudo ele combate. Então, mas então nós não vamos poder falar de oferta, não vamos falar de dinheiro, não, irmãos. Tem a maneira correta para se fazer. Uma coisa é você estar aqui comercializando a palavra, outra coisa é você incentivar o povo de Deus a ser generoso, que generosidade é o coração de Deus. Deus é generoso. Então, o que a igreja tem que fazer? É conscientizar o povo a ofertar e não a comercializar. Compra e venda. Não, só um pouquinho que eu vou te vender aqui um pouquinho da palavra. Não, isso aí não. Eu acredito que nós temos que fazer as coisas da maneira correta. É assim como o Senhor fez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem, eu vou trazer aqui, então, outro assunto. Até eu vou deixar para a semana que vem, até porque é algo longo. E para dar tempo também dos irmãos lerem. E vai ser logo à frente aqui. Vai estar falando sobre a Samaritana. Irmãos, essa passagem eu sou, assim, tenho um carinho muito especial por esse texto, que está em João 4, onde o Senhor encontra com a Samaritana no poço. E essa passagem, ela é outro texto que é riquíssimo em chaves, em detalhes para nós. Amém? Glória a Deus.